Olá, tudo bem com você? Mais uma vez no ar com o TB Drops, drops de informação, de cultura e entretenimento. O que pintar, o que estiver acontecendo, a gente comenta aqui no canal do Texto Brasileiro. Eu, José Vitor Hack, você já me conhece. Meu companheiro Reinaldo Maximiano está aqui, diretamente de Uberlândia, Minas Gerais. Tudo bem, Reinaldo? Você também está ardendo no fogo do inferno, como estamos aqui no estado de São Paulo? Olha, aqui não vou nem dizer que é o mármore do inferno, é a ardósia do inferno, sabe? Ardósia fervente, né? A ardósia fervente, a cascalho do inferno, meu. Não, está Então, quente demais, está muito quente. muito calor. Você que está aí, está também com calor no seu estado, beba muita água, porque está difícil. Falando em calor, em coisa quente, vamos falar de um assunto quente do dia. Quente porque é um grande sucesso, né? Sim. Hoje completamos 45 anos da estreia da novela Locomotivas. Eu tenho aqui uma pequena ficha técnica. Locomotivas da autoria de Cassiano Gabos Mendes, direção de Regis Cardoso e Fábio Sabag, direção-geral Regis Cardoso, o grande craque do horário das 7 nos anos 70, né? Ela estreou dia 1º de março de 1977. Gente, parece que foi ontem, 77. E ficou no ar até dia 12 de setembro do mesmo ano. Né? A novela que veio antes dela foi Estúpido Cupido, e a novela que veio depois foi Sem Lenço, Sem Documento. No horário das 7, ela teve 168 capítulos e foi a primeira novela integralmente gravada a cores no horário das 7. Reinaldo Maximiano, mais um sucesso Pô, do Cassiano. Cassiano e sucesso parece que eram duas palavras que andavam juntas, né? Fala para nós o sim. que te parece essa novela, que impressões ela te causa, o que você acha de Locomotivas, que está completando 45 anos hoje? Olha, eu tenho lembranças só muito boas, mas eu peguei, acho que a minha geração toda pegou aquela reapresentação que a novela teve entre 86 e 87, novembro de 86, fevereiro de 97, de 87, perdão, quando teve aquela interrupção das produções do horário das 6. Você lembra dessa história? Foi a Houve única, uma na TV. verdade, foi a única reprise de Locomotivas. Ela nunca voltou, não vale a pena ver de Não, novo. nunca voltou. Ela teve um pacto de um capítulo, né, de 1h30, exibido ali nos aniversários da Globo, mas não teve uma reapresentação, não vale a pena ver de novo. Né? Mas teve esse momento, né, num lapso de produção entre Sim a Moça e Direito de Amar, né? Teve todo o movimento do Sindicato dos Artistas, que, aliás, é uma pauta boa para a gente discutir num outro momento, né? Apreciar num outro momento. E ocorreu essa representação da novela, né? Entre essas duas produções inéditas. Bem, daí nossos ouvintes e nossos ouvintes tiram que essa questão de reapresentar obras para tapar buraco de produção não é uma coisa da pandemia. Né? Isso já ocorreu várias vezes na história. Há exemplo do que ocorreu com o Pecado Capital, né? Que nós comentamos aí numa outra oportunidade. Que eu lembro bem, uma novela muito charmosa, divertida, para cima. Uma novela que jogava tudo muito bom. Então, assim, apesar de ser um drama. E é curioso, porque os núcleos todos é um drama de, pelo menos, duas moças disputando o mesmo cara. Isso está no núcleo central, nos núcleos paralelos, tem isso recheado na novela. É sempre duas mulheres ali rivalizando, né, por um mesmo cara. Tem uma história muito bonita, que é da Ilka, né, da Ilka Soares com o Denis Carvalho. Denis Carvalho? Denis Carvalho. Né? Denis Fazia Carvalho. o famoso netinho. Netinho. Né? Que é um cara que vivia ali umas desventuras amorosas, olhava para uma outra moça, desabafava com uma vizinha, né, muito amiga da mãe, e a mãe era uma mulher meio megera, né? Uma Norma Bates, a Miriam Pires fazia.
Excelente atriz, se notabilizou por fazer papéis de mães amantíssimas, né? Acabou fazendo aquela maravilhosa mãe de Meus Filhos, Minha Vida, né? Sim. Depois a gente conheceu a faceta mais de uma vilã, lá em Chica da Silva e tal. Mas aqui ela era uma mãe meio carrasca, né? Ficava ali, inventava doença, né? Ficava ali, toda vez que o filho aparecia com uma nova namoradinha, ela já ficava simulando dores e passar mal, uma série de coisas, porque não queria dividir o filho com ninguém, né? Mas o plot mesmo, aquilo que era o grande charme da novela, era o salão da Kiki Blanche, né? Que é a saudosa Eva Toda. Fazia no núcleo com ela, com a Araciba Labanian, que fazia Milena, não é isso? Tinha a Fernanda, que era a Lucélia Lucélia Santos. Santos. Lucélia Santos, recém-saída de Escravizaura, né? Então, assim, aquela mocinha de romancezinho, água com açúcar ali, aquela coisa toda, pá, uma moça já mais rivalizando com a irmã, que depois a gente descobre que não é irmã, coisas típicas do Cassiano, né? Algumas coisas ali tem conflitos de identidade, mas tem uma coisa que eu acho muito interessante, que é assim, lembrando hoje, quando você me falou do aniversário da novela, lembrando hoje dela, eu fiquei assim, gente, é engraçado, porque eu assisti Locomotiva às 18 horas. E sempre me pareceu, e aí eu não sei se é uma percepção só minha, provavelmente, mas assim, sempre me pareceu que dava certo, que esse tipo de proposta daria certo às 18 horas. É como se o horário das 7 tivesse descido para 6. E fatalmente o horário das 6 descesse para as 4h03 da Eu tarde. tenho essa mesma impressão de que de 79 em diante, ou seja, depois de Feijão Maravilha, o horário Sim. das 7 deu uma subida no tom, né? Ficou Sim. mais anárquico, mais engraçado e um pouco menos romântico. E aquelas Sim. novelas que dariam muito certo às 7 antes teriam que ser exibidas às 6 para ter o mesmo nível de repercussão. Exatamente. E aí, assim, sempre tive essa impressão. Me parecia que não tem mais espaço para a novela das 6 e das 7. Né? Essa novela das 7 teria que ser em outro horário, mais cedo, tipo 18, até mesmo 17. E essa das 6 deveria estar ali às 15, às 16 horas. Sempre me pareceu que a Globo precisava de uma novela da tarde inédita, e não de um Vale a Pena Ver de Novo. Ou não só de um Vale a Pena Ver de Novo. E ter assistido essa reprise de Locomotivas lá em 86, 87, foi muito divertido. Primeiro que deu um pouco de respiro da temática de época. Né? A gente já tinha atravessado ali 100 e tantos capítulos de Sim a Moça. Excelente, muito boa novela. Tal. Mas engajar na audiência de mais uma novela de época, né? Direito de Amar, então botou uma quebra ali que eu achei que foi muito legal. Né? Eu acho que ali tem alguns destaques. A gente pode destacar a relação da Araciba Labaniana, da Milena, com a Fernanda, que era uma relação tensa, era uma relação de rivalidade. Elas disputavam o mesmo homem, que era o Valmir Chagas, que fazia o nome dele aqui. Eu vou ter que falar, porque eu não estou lembrando mais o nome do Era Fábio. Fábio. Ele era advogado. E tinha uma cliente dele que era a Leite Francisco. Não era a Leite Francisco? Não sei, tô aqui confiando na sua memória. Eu acho que era a Leite Francisco. Inclusive, é bom, eu já pego esse gancho para dizer, quando passou Locomotivas, originalmente, eu não era nem nascido, mas quando teve a reprise, eu já tinha 5 anos. Então, eu tenho alguns flashes da novela na minha memória, porque eu estudava à tarde e eu chegava em casa na hora em que estava passando Locomotivas. Né? Eu tenho alguns flashes também. Assim como tem Porque, alguns flashes de Feijão Maravilha, que era a reprise do Vale a Pena Ver de Novo, mais ou menos na mesma época. Sim. O Feijão Maravilha também eu tenho alguns flashes dessa mesma reprise, Locomotivas só dessa exibição mesmo, e algumas coisas que tem ali espaços no YouTube.
que algumas pessoas colocam, isso. Algumas almas benevolentes colocam. Né? E uma coisa interessante também para a gente comentar, para agregar nessa tua narrativa, é o seguinte: Locomotivas ela é o ápice de um momento de glória dessa faixa, que foi a dobradinha Mário Prata, Cassiano Gabos Mendes, que começou em 76 e terminou em 78. Sim. O trio Anjo Mal, Estúpido Cupido, Locomotivas, essa sequência, uma novela mais sucesso que a outra e repercussão, e meio que firmando um caminho para esse horário, que depois o Silvio de Abreu e o Lombardi e o Calmon e todos os outros que vieram depois começaram a trilhar, que é de história mais leves, de uma coisa mais descompromissada, né? Nós entrevistamos o Mário Prata e ele contou que ele tentou colocar política na novela, não deu jeito, então ele falou, eu vou para Água com Açúcar e seja o que Deus quiser. O Cassiano já tinha essa linha, né, de esticar a narrativa em coisas que pareciam bobagens e que depois ele ia desdobrando, e Vani fazia isso também. Depois ele ia desdobrando e a gente via que não era bobagem coisa nenhuma, né? Então eu queria que você comentasse essa coisa de Locomotiva ser basicamente o auge do horário das 7 nos anos 70. Pois é, essa trinca que você citou é muito boa, né? E é praticamente a consolidação do horário das 7 horas da TV Globo, como ser aquele horário da comédia de situação, da comédia de costumes, uma coisa meio soap opera, uma coisa meio comédia de série americana. Uma coisa, você deve se lembrar de quando a Adelaide atualizou o Anjo Mal. Ela contou que ela pegou os capítulos para ler e falou, gente, mas isso não é uma novela. Que tinham páginas e páginas de mesa de carteados, nego jogando gamão, conversas ao pé da lareira, que ela falava, mas como é que eu vou botar isso no ar nos anos 90? Isso não vai funcionar. Na época funcionava, e era novidade, era a leveza que talvez o horário precisasse, né? Era a leveza que talvez o horário precisasse, porque aí você tem uma coisa que, assim, independente daquilo que seria o horário de exibição das novelas naquele período, a fórmula é basicamente a mesma, era um dramalhão, era um melodrama. Ok, né? Mas essa visada de enxergar uma audiência diferente daquilo que, na época, se entendia como eminentemente donas de casa, né? Que jovens, adolescentes poderiam estar ligados na televisão, isso é com Locomotivas. Isso pega com Locomotivas. E é também claro, né? Vamos lá, aí tem uma coisa que essa geração deve ter, moçada que está aí nos ouvidos, está perguntando assim, mas tem locomotiva, tem um trem ali na novela, é o nome de uma boate, o que é esse negócio? Né? Pode soar confuso, né? Pode soar confuso, assim. E a logo da novela é uma coisa sensualíssima, né? Que é a pelvis, né, da mulher, né? A cintura da mulher, e o V do Locomotivas é a calcinha, né? Do biquíni, ou simplesmente a calcinha, né? Que a gente não vê do umbigo para cima, né? Só vê esse pedaço, né? Mas Locomotiva era uma coisa parecida com Pantera, né? Que essa... Como é que a gente vai traduzir isso hoje? Seria minha gostosa, né? Seria boa, né? Estou tentando... tipo uma Anitta, né? Uma coisa meio malandramente, assim. Seria uma coisa gostosa, né? Mas a Locomotiva, que é essa mulher meio para frente, despojada, que movimenta a alta sociedade. Que movimenta as coisas. E aí você percebe isso no próprio salão do Kiki, que era um salão de beleza zona sul do Rio de Janeiro, frequentado pela elite. Você tinha ali uma coisa que era centro de movimentos, e isso é uma coisa interessante do Cassiano. O Cassiano tinha determinados cenários que funcionavam quase como a Praça Nossa, né? Que ficavam desfilando tipos. Locomotivas tinha o salão da Kiki
E tinha Uhum. o restaurante, né? Onde o português trabalhava, não lembro o nome do personagem. O Machado. O Machado, Machadinho. Machadinho. exatamente. Isso é bem a cara do Cassiano mesmo. Eu lembro É de muita cara. Brega Chique, que tinha o bar da personagem da Bárbara Fazio, que Da ficava, Bianca. ficavam aqueles homens lá comentando a vida do bairro, era muito divertido. E era um negócio engraçado, porque era ela numa metade. Na verdade, aquilo era um bar. Aí ficou metade bar, metade sacolão, porque eram dois irmãos que administravam, né? Aí ficava ela ali no balcão do bar e o irmão, que era o Paulo César Grande, no sacolão cantando as moças, né? Rafaela Alvará ia lá comprar batata. Comprar batata. O Cassiano, ele tinha uma coisa que era muito saborosa. Assim. Você não percebe. Né? Por exemplo, a gente não é um assunto de hoje, assim, mas é porque está muito fresco na memória. Você tem, por exemplo, umas situações como da dona de casa, que fica sempre esperando, ela está sempre com um rolinho na cabeça. Você lembra dela? Sempre com um rolinho na cabeça, parecendo a dona Florinda. Mas é porque ela está sempre esperando que o marido vá convidá-la para ir assim. E o marido nunca convida. Então ela está sempre com bobs na cabeça, com os rolinhos Doida na para cabeça. ouvir o convite, soltar aquele cabelo e se arrumar, né? Soltar o cabelo, se arrumar e ir para o cinema. Então, assim, prosaico, mas extremamente forte. Então, assim, isso é uma marca do Cassiano. E uma coisa que é engraçada é que quando você olha para a premissa das histórias do Cassiano, você fica assim, não dura um mês. Não segura um mês. Mas aí tinha uma coisa muito hábil, que era de pegar referências cotidianas. Então, por exemplo, uma ida ao supermercado, uma ida ao boteco, uma ida não sei o quê, que rende umas conversas que não vão acrescentar muita coisa para o enredo central da história, não. Mas que conduz e diverte, entretém. Você fica entretido com uma coisa e dá risada. Né? E é curioso, porque você percebe isso em praticamente todas as novelas do Cassiano. Até a última que ele escreveu, que foi o Mapa da Mina. Então, assim, tá tudo lá. Né? Sem Todo dúvida. esse jeito de escrever está aí. Né? Eu me Então, lembro, assim, por ele tem... exemplo, Meu Bem, Meu Mal, a Zilda Cardoso e Sim, Jorge Dória seguravam, às vezes, uma semana de novela. segurava uma semana de novela. Você não tinha um capítulo que os dois não aparecessem A uma trama ou duas central não, vezes. a trama central não andava, mas você ficava esperando ia ser o próximo desaforo que um ia dizer para o outro, e aquilo Que eu dizia superava para o outro. audiência. Exatamente. É uma coisa muito semelhante que a Ivani faz em Amor com Amor se Paga. A história não avança. A história não avança. A história fica ali, em banho-maria. Mas, todo capítulo, os capítulos tinham 30 minutos de duração, todo capítulo tem 2 ou 3 aparições do Nonô Correia, com o afrozinho. Então, assim, que seguram a novela, que faz o entretenimento da coisa. Claro, tem outras coisas que ela vai lançando, né? Você acaba se engajando ou com um sentimento de simpatia, que sempre alguma coisa que traz ali uma certa misericórdia. Então, o gancho ali era esse embate das irmãs, que na verdade eram mãe e filha. Né? Era um segredo entre a Kiki e a Milena, né? de que essa filha adotiva da Kiki, na verdade, não era uma filha adotiva, né? Era a filha da Milena. Né? Nós Tem uma acabamos coisa não citando os outros filhos, que como, verdade, eram feitos pela Thaís de Andrade, Maria Cristina Nunes grande e Thaís de Andrade, agora está em e o Portugal. João Carlos Barroso. Saudoso João Carlos Barroso, falamos dele quando falamos de Pecado Capital. Sim. E uma coisa interessante, a gente comentou quando fez o vídeo de Pecado Capital que a Janete foi obrigada a trabalhar com o elenco de Roque Santeiro, né? E sabe-se lá por que a Eva Tudor não se encaixou em Pecado Capital. Ela só foi estrear na Globo em Locomotivas, né? Em Locomotivas. Ela não entrou, né, no Pecado Capital. Engraçado, verdade, né? Porque não tem um papel ali que seria correlato.
Quer dizer, ela poderia ter feito a governanta na casa do Salviano, mas não foi. E caiu em Provavelmente locomotivas, em acharam estrela. que era um papel pequeno demais para ela. Se esse foi o papel oferecido para ela, a gente não está aqui especulando, né? Agora, uma coisa que é importante é que, por exemplo, mesmo novelas que vieram depois, na tentativa de emular, né, de reproduzir ali o sucesso de locomotivas, bem ou mal, conseguindo ou não conseguindo, ali você já tem uma certa, como é que eu vou dizer isso? Uma certa forma. Uma história leve, divertida, para cima, com um elenco jovem, muita gente jovem nesse elenco, e beldades. O Cassiano gostava de mulher bonita. Então, uma coisa que você percebe nas novelas do Cassiano Gabus Mendes é pares de pernas muito bonitas. Né? Pares bem torneados. Sempre. E Era sempre tradição. tem tradição. E sempre tem aquela tomada da cruzada de perna dessas beldades. Sempre, sempre. Isso é uma constante. Até em Que Rei Sou Eu, ele deu um jeito de fazer isso com a princesa Juliette vestindo minissaia. Então, assim, sempre, muito no festival. Cassiano ficou muito ligado com moda, né? Então, assim, as tramas atravessavam muito esse universo da moda. Então, ou da beleza. Então, acho que Cassiano estava nisso, né? Então, beleza. Outra informação de cultura inútil que eu acho que serve para a gente encaminhar a conversa para o fim é de que Anjo Mal e Locomotivas, a próxima foi Te Contei, né? Te Contei. Te Contei também. Tem um papel bonito do Luiz Gustavo. Lindo, lindo. Essas três novelas são, eu acho que as únicas cariocas do Cassiano. Do Cassiano. E uma coisa que eu queria comentar com você é que ele fez muito bem as tramas ambientadas no Rio de Janeiro. Não Sim. Parecia que era um homem tão paulistano assim. Muito paulistano, né? E aí você tem três novelas pensando no Rio de Janeiro, né? E depois ele vai fincar território em São Paulo, que é um terreno que ele dominava, né? Muito bem. Mas são três histórias que fizeram muito bem para o Rio de Janeiro. Assim. A abertura de Te Contei é uma das coisas mais lindas que eu já vi. É o puro suco de Rio de Janeiro. É puro suco de Rio de Janeiro. Porque, assim, vamos lá, o Rio de Janeiro é uma cidade, eu não sei se você vai concordar comigo, só diz muito sal nesse país mesmo. O Rio de Janeiro é uma cidade que convida a gente a tirar a rua. Então, não importa como é seu corpo. Esguio, rechonchudo, não interessa. Se você é gordo, se você é magro, se está com uma perna, se não está, enfim, não interessa. O Rio de Janeiro é uma cidade que convida a tirar a rua. Né? E a abertura era aquilo, né? Era uma tomada de jovens passando de carro conversível, em moto, em bicicleta, e gente correndo, batendo bola na praia, e muito tomada de bumbum. É um apelo muito erótico, né? Muito de uma coisa que é a cara de adolescente. Vamos pensar com a cabeça de um adolescente dos anos 70? Vamos lá, um menino de 16 anos. Onde é que ele ia ver umas coisas assim? Nossa, ele ia ter um trabalhando danado para conseguir uma revista. Vou usar até um termo da época que se usava. Onde é que se via mulher boa? Onde é que se via mulher boa? Na praia. Na praia. É claro, a gente está falando aqui de uma série de coisas que tem ali de uma objetificação feminina e tal. Mas aí tem um negócio engraçado, porque isso, depois, o Lombardi pega e arrebenta. Porque aí ele começa a colocar homens sem camisa. E começa a colocar homens sem camisa, não é nos anos 90, como parte da crítica de televisão meio que rotula, né? Então, que coloca os descamisados ali a partir de Kubanacan, que é mentira. Vereda Tropical já tem. Aliás, Vereda Tropical não é só homem sem camisa, não. É aquele short Adidas curtíssimo. Mas muito curto, que ainda tem aquele decotinho na lateral. Você sabe o que eu acho mais incrível? É que os caras jogavam bola com esse short. Jogavam bola com esse short. Era short oficial, era moda. Moda. E a seleção de vôlei, as meninas jogavam com um negócio enfiado, tipo um maiô, né? Uma coisa horrorosa. Né? Exatamente. Uma coisa horrorosa, porque aquilo ali propiciava tudo.
menos agilidade de Júnior. Né? Mas é isso, eu acho que Cassiano, com essa novela, claro, vai trazer aquilo que é aquele ambiente mesmo, que ele é mestre, foi mestre em fazer, comédia de situação, comédias de erros, segredos, né? Que ele faz uma coisa muito hábil, que tem um segredo de um núcleo dos ricos, mas tem pobre no meio, então praticamente 2, 3 núcleos se entrelaçam. Quem está nos ouvindo, for olhar, por exemplo, lá no site do nosso colega Nilson, né, o Teledramaturgia, conta lá quantos artistas participam desse elenco. Umas 20 pessoas? No máximo. E o restante, no máximo. O resto, participações especiais, porque ele sempre fazia esse tipo de coisa. Para dar uma movimentada, aparecia alguém, ficava ali 1, 2, 3, 1, 2 capítulos, e tchau. E às vezes ele até série americana. E às vezes ele até incorporava, por exemplo, às vezes. Marrom Glacé entrou a Teresa Raquel, que depois ele não conseguiu tirar, porque ela teve muita química com o Lima Duarte, né? E foi ficando e ficou até o final. Para não tinha como tirar. Para a gente encerrar, eu vou ler algumas curiosidades que eu tirei do site do Memória Globo. Eu queria que você me interrompesse a qualquer momento para comentar, tá bom? Beleza. Locomotivas foi a primeira novela totalmente gravada em cores para o horário das 19 horas, o que demandou maior cuidado da produção no visual dos atores, cenários, figurinos e locações, etc. Que foi o que a gente comentou outro dia, falando de Pecado Capital, que a cor era um desafio mesmo, né? Sim. A imagem estourava, a imagem ficava tremida. Isso. Por causa do tom, né? Por causa do uso de cores. Então, determinadas cores não funcionavam, né, com a tecnologia em cores. Aí eles apelaram para tons pastéis, né, coisas levinhas, cremezinho, né? Isso. Muito vidro, espelhos, coisas assim para rebater, ficar mais claro. Coisas que representassem... A Mansão da Eva Vilma em Elas por Elas, acho que é uma boa amostra disso. O Salão da Kiki uma boa amostra disso. Você sabe o que eu não entendo? A Globo já teve essa dificuldade imensa, demorou 5, 6 anos para colocar tudo em cores, né? Que a cor chegou ao Brasil em 72, e nós tivemos novela preto e branco até 77. A Tupi colocou as novelas em cores enquanto estavam sendo rodadas. Os Inocentes, O Machão, todas aquelas novelas de 74, elas começaram em preto e branco e terminaram coloridas. Como? Não entra na minha cabeça. Com os mesmos... E uma coisa que é engraçada, porque assim, se pensar que já havia ali uma ideia de um padrão Globo de qualidade, né? Como que isso não foi uniformizado, porque a gente comentou em Pecado Capital, né? A cor chegou por último na principal novela da casa, né? E ainda você tinha, nos diferentes horários, desníveis de qualidade de imagem, né? De cenário. Porque é claro que Locomotivas arrebenta nos cenários. Porque estabeleceu o melhor contraste, né? Então, ficava menos amador, dava menos impressão de... Não vou usar isso de forma muito pejorativa, embora a gente entenda pejorativamente também. Parecia menos cenário de Chaves. Vamos por isso. Parecia muito menos cenário de Chaves. E assim, só para encerrar esse assunto da cor, o diretor de Locomotivas é o mesmo diretor de O Bem Amado, que foi a primeira novela em cores. Acho que isso representa até uma explicação do sucesso, né, dessa experiência. Vamos prosseguir a leitura. A novela teve cenas gravadas em Portugal, isso eu não sabia, com a participação de alguns atores locais, como Márcia Condessa, famosa fadista. Raul Travassos foi responsável pela montagem de 24 cenários fixos para a novela, 5 externos e 19 em estúdios, montados na emissora no Jardim Botânico. Isso. Sempre que eu passo, já passei algumas vezes na frente do Jardim Botânico, também. Eu não entendo como cabia. Que ali era gravado novela das 6, das 7, das 8, das 10, O Sítio do Pica-Pau Amarelo, Casa Especial
E o que Casa mais especial. aparecesse? Eu não sei como é que cabia. Não sei. Os Por vezes eles humorísticos. usavam os humorísticos da casa. Por vezes eles usavam os estúdios da Herbert Richard, né? Uhum. Sim, a moça, por exemplo, foi gravada nos estúdios da Ah, Herbert bom, Richard. é. Aí eu posso estar cometendo uma burrice. Não, mas não Porque sei. Mas na em época de locomotivas, 77 estava tudo aí. já é pós-incêndio, provavelmente a maioria das produções não estivesse mais lá, né? Essa informação eu não tenho, mas dá para a gente cavar, para a gente poder saber. Assim. Eu sei que Rei Sou Eu também foi gravada nos estúdios da Herbert Richards, as internas, né? As Uhum. cenas de estúdio. Então, Ah, assim, eles alternavam, né? Jardim Botânico e Herbert Richards. Essa mesma que você está pensando. Quem está ouvindo está pensando. então, no último mês no ar de Locomotivas, o Denis Carvalho, que fazia o Netinho na novela, pediu para o Regis para se tornar assistente de direção dele. E foi a Sim, primeira novela que teve a assinatura do Denis, embora não estivesse nos créditos. acreditado. O último mês ele já pegou a batuta. E na novela seguinte, Sem Lenço Sem Documento, aí ele já entrou oficialmente como assistente do Regis Cardoso. E o Regis assinando a direção. Novela do Mário Prata. Novela do Mário Prata, exatamente. Na época de Locomotivas, a Rede Tupi fez uma coisa ousadíssima, que depois o SBT tornou normal, que é o seguinte: a Tupi botou o seguinte anúncio nos jornais. A Rede Tupi mudou a novela Éramos Seis para 7h30 da noite. Assim você não perde as locomotivas. Genial, né, gente? E depois, Genial! lá em 94, o SBT fez isso de novo, não Éramos Seis, né, no remake de Éramos Seis que eles fizeram, por conta do horário de A Viagem na Globo. Não, eu E lembro. também tinha sido novela da Tupi. Eu não lembro qual que era a novela. Acho que era Fera Ferida, né? Eles anunciavam com a maior cara de pau. Reprise de Éramos Seis logo após Fera Ferida. Como se Fera Ferida Sim. fosse uma novela da casa, né? Não, e é uma coisa que, assim, porque, na verdade, era apresentada duas vezes, né? Porque o horário era perto do horário das 7. Então, a concorrência direta era A Viagem. Uhum. Então, era depois da viagem, depois de Fera Ferida. Então, assim, é curioso, né? Porque A Viagem foi uma novela da Tupi, né? Mas Exato. mas olha só que coisa interessante. Foi ser a concorrente direta, né? Tupi, Globo, concorrentes diretas ali na produção. Aí você tem a emissora mãe, né? A Tupi, com um drama como Éramos Seis, que já tinha passado pelas telas da Tupi, enfim, já tinha sido encenado. Não era uma história inédita, as pessoas já conheciam, estavam revendo. E Né? quem não viu a versão original da Tupi dos anos 60, tinha lido o romance. Né? Tinha lido romance. Né? E aí, ela é obrigada a puxar para frente, né? Subir o horário, porque tem uma comédia arrasa quarteirão naquele horário, no horário da Globo, do ex-diretor artístico da Tupi, que era o Cassiano. Né? Aí a gente vê a importância de um estrategista de programação, como Claro. foi o Boni, de perceber que falar, bom, a gente precisa renovar esse horário, vou botar um rapaz jovem, um lançamento, que era o Mário Prata, vou trazer o Cassiano para contrabalançar. Na verdade, o Cassiano já estava lá, estava no núcleo de casos especiais, né? Sim, E sim, porque ele também era especialista em série. Né? isso, Na verdade, a especialidade do Cassiano era serialidade. Né? sim. Ele fez muita série. E meio que adaptando isso, esse esquema sempre foi mantido, de Sim. duplas ou trios nesse horário das 7. Depois, uma época, tentaram o Novaes não deu certo, aí botaram o Silvio de Abreu correspondeu, e depois entrou Lombardi, depois veio o Lombardi, Calmon, desceram o Lauro César, o Lauro entraram o Daniel fez O Mas. Lauro fez 2 ou 3 às 7 também. Então, assim, esse esquema foi sempre repetido, né? E Sim, garantiu a vitalidade do horário para chegar até 2022 ainda relevante, né? Interessante. ainda relevante. Apesar de uma trama muito morna, né, agora, né, no ar, mas que
vou te falar, olhando no Twitter, repercute. É interessante, porque às vezes a gente acha que a novela está flopando na audiência na TV, mas a gente se esquece que as pessoas não assistem TV, na TV, né? Não assistem novela na televisão. Não. Elas também assistem no streaming, né? Então, assim, eu não acompanho, quanto mais vida melhor, assim. Mas a receptividade que eu tenho das pessoas no Twitter é muito boa. Então, assim, a reação é muito boa. Sabe Ou o que seja... sabe o que a dona Márcia está fazendo? Dona Márcia, hipoteticamente, né? Dona Márcia, ela aproveita o Wi-Fi do trabalho, ela baixa os capítulos que ela quer ver, e aí ela vai no metrô, no ônibus, no Uber, ela já vai vendo e tal, e depois ela vem em casa, bota a roupa na máquina, naquele momento que ela está sentadinha, ela vai ver, né? E também tem uma coisa, né? A gente viu muita coisa boa, né, Rei? A gente tem um paladar mal acostumado. Tem gente que nunca viu tanta coisa boa, então o paladar é um pouco mais... Vamos dar só um exemplo. 1985. A novela das 6 era A Gata Comeu. A das 7 era Tititi. E a das 8 era Rock Santeiro. Apenas mente. Apenas mente. O sucesso era tanto que o personagem do Casarré, que era o avô da Miriam Rios, pai da Cibela Banina Novela, um velho aposentado, não sei o que e tal. Teve assim, agora todo mundo cala a boca, eu quero assistir o Rock Santeiro. Então, assim, ele ligava para a televisão. Isso sim. Muito interessante isso que você fala. Isso é uma coisa que a Globo fazia, que hoje não faz mais, até por um problema técnico. As histórias conversavam entre si. Outro dia eu estava vendo Amor com Amor se Paga, e estava a Mayara Magre e o Matheus Carriere assistindo Partido Alto. Isso não é à toa, isso é uma divulgação de uma novela na outra. E provavelmente alguém em Partido Alto dizia que estava assistindo Transas e Caretas e por aí vai, né? Exato. Então tinha uma coisa assim, as novelas conversavam, mas isso é reflexo. Vamos lá. Primeiro, isso é reflexo de um tempo. Não é hoje, não é 2020, não é década de 2020. Não é mais, porque agora nós temos outros hábitos, outros costumes, a gente faz muito mais coisas, né? E hoje em dia as novelas 6 horas da tarde é uma coisa longe. E hoje em dia as novelas que passam juntas não necessariamente foram gravadas juntas, né? Foram gravadas juntas. Né? Então, assim, é uma realidade completamente diferente. Mas isso é uma direção de dramaturgia que observa o movimento da concorrência e o movimento da própria casa. Ou seja, ele sabe olhar para dentro da casa dele, olhar para a casa do vizinho e observar o que está acontecendo em volta. Isso é uma coisa que o Boni sabia fazer muito bem. Isso evitava, por vezes acontecia, mas isso evitava plots semelhantes nas histórias que estão no ar. Que, às vezes, até não repetir nome de protagonista na novela que ainda vai estrear. Enfim, evitar redundâncias, repetições. Bem, elenco sempre repetir. O artista que estava em evidência encavalava uma novela na outra sempre. Zé Maia, que digo, né? Videotrone, Locomotivas tem o seu Oswaldo Lousada, que estava em Estúpido Cupido. Tem a Célia Biar, que estava em Estúpido Cupido. Tá vendo? Isso daí sempre aconteceu. Isso sempre aconteceu. Mas é um olhar atento para você não repetir temáticas e evitar que você assista 2 novelas com coisas muito parecidas. Vou contar um clichê. A moça, a vilã que quer fisgar o cara e finge que está grávida. Esse negócio de moça fingir que está grávida. E é engraçado que em 2000, 2010, ainda tinha história que investia nesse tipo de clichê. Né? Que já era uma coisa batida, não é batida demais, café requentado demais. Né? Mas a gente assistiu muita coisa boa. Então, talvez a gente é muito mal acostumado. E uma coisa que é difícil, mas a gente precisa fazer, é dar uma chance para quem está ali escrevendo. Né? Reconhecer o trabalho daquela pessoa.
Eu estou com muita curiosidade do que vai ser o trabalho do Gustavo Reis. Reis. Do Gustavo Reis. É, Com a história que ele vai escrever para a Globo. Tem que mudar como se diz, a máxima da Suzana Vieira, e tem que ter paciência para quem está começando. Né? Tem que ter. Porque, vamos lá, gente, as pessoas trabalham numa empresa que tem determinadas diretrizes. Né? E roteiristas precisam aprender. Isso é uma coisa que eu sempre falava para os meus alunos do cinema. Roteirista tem que aprender a trabalhar sob demanda e sob encomenda. Te encomendar uma coisa, você vai entregar. Né? Então, por vezes, entrega uma coisa que não é aquilo que olha, não é o que eu adoraria a Maria fazer, mas é a encomenda, é o trabalho. Eu acho isso absolutamente legítimo. Né? Como o Silvio então, Santos, assim, como o Silvio Santos fala quando alguém encontraria ele, fala assim, compra uma estação de televisão e faz lá na sua. Exatamente. Então, assim, como ele fez. Mas, exatamente, é isso. Isso é absolutamente legítimo. Então, a gente precisa dar uma chance para as pessoas que estão ali escrevendo. E a gente tem gratas surpresas, por exemplo. A novela das 6, por exemplo, é uma surpresa que eu tenho achado muito interessante. Muito interessante mesmo. Eu estou sentindo perda de fôlego, mas acho uma coisa... Sabe onde é que essa novela daria certo? 3 horas da tarde. É mesmo? Acho que sim. A gente precisa gravar um papo falando sobre essa teoria que eu e você temos em comum. A gente 3 horas, 4 horas da tarde. A gente acha que o horário da tarde tem que ter novela inédita. Tem. E essa novela é a cara do horário. A gente vai trazer esse papo para dividir com vocês. Rei, últimas curiosidades. A Lucélia Santos, ela foi chamada para fazer a novela e ela ia fazer uma das mocinhas. Não, no Memória Globo não explica qual, se é a personagem que foi da Elisângela. Se é o papel da Elisângela, se é outro. Enfim. E ela não quis fazer, ela leu e falou assim, não, eu quero fazer esse que contracena com Valmor e com Araci. Excelente escolha. E a novela fez muito sucesso, né? Vou até ler aqui textualmente o que fala a nota. Perdão. A novela fez tanto sucesso que os penteados, macacões e sapatos femininos de acrílico adotados pelas personagens viraram moda, assim como a bolsa tiracolo usada por Lucélia Santos. Isso mesmo. E nunca saiu do moda. A bolsa tiracolo sempre ficou. Quando uma novela pega assim hábitos de consumo e gírias, esse tipo de coisa, é o verdadeiro sucesso, né? O Cassiano ele dizia uma coisa que era muito inteligente, que era assim, o melhor termômetro que se medir o sucesso da novela é o ouvido. Então você vai na padaria e escuta o que as pessoas estão comentando. Elas estão comentando da novela. Então é sucesso, é indiscutível. Não precisa do Ibope para demonstrar isso. Né? É o que as pessoas estão comentando. Então, assim, aí você sabe que é sucesso. Então, 45 anos depois, ainda vale a pena ver de novo Locomotivas? Vale a pena ver de novo. A gente tem uma expectativa muito grande se essa novela entra no Viva ou entra na Globoplay. Né? Não sabe, a gente pode até apurar essa informação para saber como é que estão ali as cópias dessa novela. Né? Mas valeria a entrada ali na galeria da Globoplay, viu? Seria uma bela entrada, que vai entrar agora no mês de março, acho que dia 14 entra, porque sou eu. Mas seria uma excelente entrada de Cassiano Gabus Mendes. Olha, ano que vem é 2023, né? Cassiano morreu em 93, tem uma efeméride aí. Né? Seria uma bela homenagem. Né? Temos uma efeméride aí para usar como desculpa. Né? Locomotivo seria um excelente... BH Chique já está no catálogo, né? Mas seria uma excelente entrada de catálogo. Um clássico do Cassiano, Locomotivos. Talvez a novela mais importante dele até a chegada de Rei Sorô. Embora tenha tido sucessos anteriores, Tititi, Drag Chic. Eu não sei se são os 2 maiores sucessos, mas eu acho que são as 2 mais representativas, né?
Eu acho que elas traduzem muito do estilo, muito da forma como eles falam, né? E depois de Meu Bem, Meu Mal, eu acho que ele estava envolvido com outras coisas. Ele estava, assim, repetindo algumas fórmulas, revisitando algumas coisas, pegando coisas do passado, né? Reeditando Bert Rockefeller, Meu Bem, Meu Mal. Sempre me dando uma... Enfim, Cassiano, depois de Meu Bem, Meu Mal, é diferente. Infelizmente. Meu Bem, Meu Mal, não. O Cassiano, depois de Que Rei Sou Eu, é diferente. Muito diferente. É isso. Muito diferente. Encerramos. Esperamos, sinceramente, que vocês tenham gostado do vídeo e que a efeméride não passe em branco e que alguém do Globoplay escute os nossos apelos e coloque a novela rapidinho para a gente poder conferir. Reinaldo, foi um prazer. Pode botar com dropout, que a gente gosta. Com Pode botar dropout, a fita com dropout, que a falha. gente gosta. Se tiver capítulo que não puder ser resgatado, faz lá uma vinhetinha e fala: perdemos o capítulo tal, desculpa aí, a gente desculpa, tá tudo bem. Desculpa, ó, só tem 3 minutos desse capítulo aqui. Beleza, muito obrigado. Põe os 3 minutos, não tem nenhum problema. Muito obrigado, Rei, valeu. Obrigado, Xavier. Beijão para você. Se cuida nesse calor. Nesse calor senegalês. Eu espero que vocês também se cuidem. Beijo, abraço, aperto de mão. Tchau, tchau.